Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Sua Palavra. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Marcos Siqueira, é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Luciete Jesus dos Santos, é Estevão, da Bahia. Maria Hilda Pereira Costa da Silva, é de Aracaju, Sergipe. E ela perguntou onde eu moro. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Maria Elcimar da Silva Marinho e Gabriel são de Alenquer, no Pará. José Henrique, ele está aqui mandando um alô especial para todos os irmãos de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Gracileuza Pacheco é da comunidade Machantaria, em Iranduba, Amazonas. E todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos mais uma vez diante da Tua presença. Estamos agradecidos pela vida, agradecidos pelos cuidados que tens para com cada um de nós. E neste momento, Pai, nós iremos abrir a Tua Palavra para estudá-la. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entender a Tua Palavra e ajuda-nos, Pai, a colocá-la em prática em nossa vida. Estejas com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que porventura passam por algum momento difícil. Quem sabe estão sofrendo a perda de um ente querido, quem sabe estão desempregados, problemas familiares, enfermidades. Tenha misericórdia, Pai, de cada um. Coloque as Tuas mãos sobre eles, que perseverem, confiantes na Tua Palavra, não desanimem e que breve estejamos contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao nosso estudo que começamos ontem, falando sobre as chamas do inferno. E nós dissemos aqui que aqueles que creem que existe um inferno em chamas, queimando, e as almas que pereceram no pecado estão lá padecendo eternamente. O inferno não existe, irmãos, este inferno de chamas queimando eternamente. Não existe. Quando a palavra de Deus usa o termo inferno, se refere à sepultura, que é o Seol ou o Hades. E ali é que é chamado de inferno. E quando Jesus voltar para buscar os seus filhos, agora na sua segunda vinda, os ímpios, os que não forem para os céus, serão exterminados pelo esplendor da glória da vinda do Senhor Jesus, permanecerão mortos durante 1000 anos, junto com aqueles que já morreram até hoje, os ímpios, e então após o milênio, quando a cidade santa estiver descendo, os ímpios serão ressuscitados. E então será lançado do céu fogo e enxofre e destruirá tudo que tem nesse planeta, será purificado pelo fogo. E a Bíblia, em Apocalipse, chama de lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos. É no final do milênio. Não é que existe esse inferno queimando, que o diabo está lá, como nós vimos naquela parábola, né, do rico e Lázaro. Era uma crença que havia naquela época e que os judeus estavam acreditando porque eles adquiriram isso dos gregos. O rico estava lá no inferno, no tormento, pedindo que Lázaro molhasse o dedo na água, colocasse em sua língua. Então havia essa crença e muitas pessoas hoje creem que existe um inferno de chamas queimando, de tormento, lugar de tormento. Não existe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas chamas do inferno. Ontem nós falamos sobre os vermes imortais, né? Os vermes imortais, enquanto houver a matéria para eles consumirem. Como nós dissemos, se você já viu um animal em decomposição e os vermes ali comendo, né, o cadáver, aquela carne em decomposição, quando acaba o que eles vão consumir, os vermes também acabam, eles morrem. Então não existe verme imortal que suporta o calor das chamas do inferno.
Mais uma vez, Jesus usou essa expressão lá em Marcos capítulo 9, porque muitos judeus criam dessa forma, que veio da cultura grega. E então, quando nós lemos em Malaquias, no capítulo 4, no verso 1, Malaquias 4, verso 1, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Então o dia do Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima. O dia desse julgamento, irmãos, é exatamente após o milênio. Os salvos que morrem em Cristo e aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, os salvos serão levados agora para os céus quando Jesus voltar, em sua segunda vinda. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão ao som da última trombeta. Os vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos. Todos seremos transformados de corpo mortal para imortal, de corpo corruptível para incorruptível. Leia na sua Bíblia 1 Tessalonicenses capítulo 4. Leia na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 15. A Bíblia diz claramente a respeito dessa ressurreição e dessa transformação que os salvos terão, porque nós não podemos ver a glória de Deus sem sermos imortais. Somente quando nós tivermos a imortalidade, quando Jesus voltar, é que nós poderemos contemplar a sua vinda, que será um esplendor mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Tente olhar para o sol quando o sol está mais forte. Olhe diretamente para o sol, você vai ficar cego. E assim será na vinda de Jesus. Os ímpios não conseguirão olhar para Jesus, a sua glória e o seu esplendor, por quê? Porque não suportarão, pedirão para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. E então Malaquias diz aqui que no dia do juízo, que arde como uma fornalha, naquele dia serão queimados como palha, os arrogantes, os perversos serão consumidos desde as raízes até os ramos. E quando nós lemos lá em Judas, no capítulo 1, Judas só tem um capítulo. Judas, capítulo 1, verso 7, diz assim: E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então aqui Judas vem falando, não é o Judas Iscariotes, não. Judas vem falando, ele era irmão de Tiago, né? Judas vem falando que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno, não é que estão queimando até hoje. Nós falamos aqui ontem sobre isso. A consequência foi eterna, e não o fogo queimando eternamente. Então os ímpios receberão as consequências do seu pecado, as consequências eternas, morrendo queimados de uma vez por todas no lago de fogo e enxofre. Não vão ficar sofrendo, atormentados pelo resto da eternidade, não. Já pensaram vocês, os salvos nos céus, gozando as delícias eternas, e então há um inferno queimando eternamente aquelas almas que recusaram aceitar o amor de Deus, a salvação, e os parentes que estão no céu vendo os seus parentes sofrerem no inferno eternamente? Irmãos, isso não existe. Lemos também em Mateus 18 e no verso 8, Mateus 18, verso 8, Jesus disse: Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Ontem nós lemos uma passagem semelhante, foi em Marcos capítulo 9. Hoje eu estou lendo aqui Mateus 18, verso 8. Então, se o nosso olho, se o nosso pé, a nossa mão nos faz pecar, Jesus disse que é melhor arrancar a mão ou o pé ou o olho e entrar na vida eterna sem um desses membros que nós temos, né, a mão, o pé ou o olho, do que perder a vida eterna, porque ele diz aqui, né, do que ser lançado no fogo eterno. O eterno aqui, irmãos, é de consequência. Mais uma vez eu repito, não é que vai queimar eternamente, é a consequência que é eterna. Então, ontem nós lemos Marcos capítulo 9, e eu vou ler para vocês aqui, em Marcos capítulo 9, no verso
43, Marcos capítulo 9, verso 43, diz assim: se a sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Então, aqui a versão, né, a palavra vem diferente, né? Lá em Mateus, capítulo 18, verso 8, diz o fogo eterno. Aqui diz o fogo inextinguível. Este fogo, irmãos, inextinguível, é enquanto houver a matéria. Pegue aí uma folha de papel, pegue uma folha de caderno, uma folha qualquer de papel, coloque fogo nessa folha. Não dentro de casa, tá? Para não pegar fogo aí. No terreiro ali, no quintal, coloque fogo nessa folha. O que vai acontecer? A folha vai queimar, não vai? E quando o papel terminar de queimar, o que vai acontecer? Vai ficar as cinzas. Não vai sobrar mais nada. O fogo apagou. É isso que é o fogo eterno. Consumiu, acabou. Olha, eu quero ler ainda para vocês mais um pouquinho aqui de Malaquias capítulo 4. Eu li Malaquias capítulo 4, verso 1. Vamos ler aqui o verso 2 em diante. Malaquias 4, verso 2. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sob seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 4, versos 2 e 3. Então, quando Deus agir, que o fogo eterno consumir este mundo, as coisas que podem ser queimadas, isso tudo vai ser queimado e purificado, os ímpios serão queimados, Satanás e os seus anjos serão queimados, restará o quê? Cinzas. E nós então, diz aqui, olha, pisaremos sobre as cinzas, ou, como diz essa versão, pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob os seus pés. Nós caminharemos no novo céu, na nova terra, renovada, como foi no Jardim do Éden, tudo perfeito, as árvores, as gramas, tudo que existia, vai voltar a existir nesse novo céu e nova terra, tudo perfeito. E interessante que as cinzas dos ímpios, as cinzas de que tudo que foi queimado estará sobre a terra. E ali nós plantaremos, nós colheremos, e ali nós cultivaremos a terra, e as cinzas dos que morreram, dos perversos, estarão sendo pisadas por nós que estivermos com Jesus nos céus. Então, essas chamas do inferno, elas são de consequências eternas após o milênio. Hoje não existe inferno em chamas. O que existe é a sepultura, aonde as pessoas que morreram estão sepultadas, aguardando o som da trombeta, para ressuscitarem ou para a vida ou para a morte. Que Deus nos abençoe. Continue nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a palavra como ela é. Que nós não venhamos a procurar distorcer a palavra de Deus, mas que possamos crer que Deus ele é fiel, que a sua palavra é eterna. Ele não muda, a palavra não muda e que tudo se cumprirá conforme está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para darmos sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.